Oi, gente! Nesse vídeo nós vamos aprender como fazer uma saia pariô com a ferramenta de espiral no Audacious Moldes. A ferramenta de espiral é uma ferramenta que ajuda a gente a construir babados em godê, babados curvos, automaticamente no sistema. Eu sou Marília Piccoli, especialista nas soluções Audacious e criei esse canal para te ensinar a fazer modelagem digital de forma descomplicada. Para fazer a saia pariô, você vai precisar da base da saia, que já foi ensinada em outra aula e eu vou deixar aqui no card para vocês. E também vamos ter que fechar as pences da base da saia. E eu vou deixar a aula que ensina a fechar as pences aqui no card para vocês também. Aqui na descrição desse vídeo você encontra o link de alguns vídeos que vão te ensinar a mexer nas ferramentas de construção dos moldes. E ali também você encontra um vídeo que te ensina a baixar e instalar a versão demonstrativa do sistema, assim você consegue testar tudo que eu mostro aqui no canal. Então, sem mais enrolação, vamos aprender a fazer a saia pariô. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo nós vamos aprender como fazer uma saia pariô a partir da base da saia e utilizando a ferramenta de espiral para fazer o babado aqui da barra da saia. Essa saia que eu estou utilizando aqui é a base da saia que nós já construímos em outro vídeo aqui do canal e eu vou deixar ele no card para vocês. Eu já aproveitei para adiantar também e já fechei as pences aqui da base da saia. Eu também vou deixar no card a aula em que eu ensino a fechar a pence da saia. Então, agora com a nossa base de saia já pronta, com as pences fechadas, eu vou começar a fazer o procedimento. Analisando aqui o modelo, nós vemos que ela é uma saia bem mais comprida do que essa aqui e tem um babado na ponta. As costas dela provavelmente são inteiras, pode ser que tenha um recorte aqui na lateral, ou não, né? Depende do modelo. E nós temos aqui a frente, na verdade, com esse transpasse. Então, eu vou ter que desdobrar esse molde aqui das costas no final do procedimento para que as costas fiquem uma vez só desdobrada, né? E eu vou fazer o desenho aqui desse recorte que nós vamos ter aqui na peça. Então, gente, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é deixar essa saia mais comprida. Então, eu vou aumentar ela uns 30 centímetros. Vamos fazer aqui com a ferramenta de modificar, opção discreto, N pontos. E vou clicar em todos os pontos aqui, ó, né? Clicar, arrastar e clicar no último para que a gente possa mexer todos esses pontos de uma vez. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou colocar no X30 e vou dar um Enter ou apertar o aplicar ali, ó. E aí, vou fazer a mesma coisa nessa aqui. Seleciono todos os pontos, clico no último ponto e vou com ele se mexendo, colocar aqui 30 centímetros e aplicar. Beleza, já tem uma saia mais comprida. Porém, essa saia também ela vai ser mais evasê. Eu vou dobrar aqui para que a gente faça de um lado só as alterações. Vou dobrar esse aqui também. Então, gente, depois de dobrar, eu vou modificar isso aqui para que ela fique mais evasiva. Vocês veem que ela tem um movimento a mais aqui, essa saia, né? Então, a gente vai modificar isso aqui agora com a opção proporcional desse ponto de cima até esse ponto de baixo e vou vir aqui abrindo um pouquinho essa saia, tá? Vou colocar aqui acho que mais uns 12 centímetros no Y e vou colocar aqui mais uns 2 no X, porque ele vai dar uma levantadinha na ponta dessa saia, ó, desse jeito aqui. Na aula da saia vazia eu mostro bem esse procedimento aqui, tá? Então, eu vou selecionar o primeiro, selecionar o último e vou colocar a mesma quantidade aqui. Então, 2 no X e 12 no Y. Dando um Enter no teclado, vai aparecer as marcações, eu vou colocar nessa marcação aqui. Ficou meio aqui, ó, retinho, né, porque isso aqui era uma reta. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no definir curva, na manipulação, e vou colocar aqui uns 4 ou 5 pontos, tá? Clico uma vez no molde, venho desse para esse aqui, ele vai comer esse ponto aqui, ó, né, de controle, e vai transformar os outros em pontos de curva. Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Clico no molde, clico nesse ponto aqui, sempre em sentido horário, né? E aí eu vou excluir alguns pontos do meio do caminho aqui, para ver se eu tenho uma curva mais bonita aqui, ó. Vamos ver. Esse e esse, ó, já ficou mais bonitinha a curva. Então, nós vamos começar agora a trabalhar essa parte da frente aqui, que vai ter um transpasse. Eu vou desdobrar essa peça novamente, porque ela vai ser assimétrica. Então, gente, eu vou construir uma curva para fazer essa assimetria da saia, tá? Vou começar desse ponto aqui e vou construindo a curva no formato que eu acho que vai ficar bom. Eu não vou ligar aqui direto na cintura, eu vou dar um espacinho, porque senão, na hora que eu for cortar, ele vai colocar uma costura meio esquisita aqui, tá? Então, eu vou vir aqui na produção,
vou cortar essa peça, vou colocar aqui em automático e vou colocar uma costura de 1 centímetro. Então, clico no molde, clico no contorno de recorte, confirmo, dou uma olhadinha, ó, em qual vai ficar a minha melhor costura. Tá vendo quando eu balanço o mouse aqui, ó, ele me mostra as costuras, eu vou colocar na que fica menos pontudinha, tá? Então, esse pedaço aqui, gente, ele pode ir embora, tá? E aí, nós vamos ter aqui já uma saia assimétrica que depois a gente vai ter que colocar lá nas propriedades, que é um par. Onde é que vem a questão do nosso babado aqui, né, da nossa espiral? O babado, para fazer esse babado aqui que a gente tem, gente, a gente precisa de um babado espiralado, tá? Então, ele é uma forma meio curva para que a gente consiga, então, aplicar nessa parte de baixo da saia aqui. E ele vai fazer esse contorno aqui, mais esse contorno e depois mais uma saia transpassando aqui, né? Como é que eu calculo a quantidade de babado que eu vou precisar? Então, eu tenho que medir. Vou comparar os perímetros aqui e vou somar todos os perímetros que eu preciso, que são duas dessa parte aqui, duas saias aqui. Então, vou adicionar 2 vezes, tá? E vou adicionar mais essa parte de baixo aqui da saia. E aí, eu vou saber o total de babado que eu preciso. Vamos ver quanto é que tem aqui, ó. Nós estamos com a saia 42 de base, e aqui ó, eu preciso de 2,91 praticamente de babado para que eu consiga fazer toda essa volta. Se eu tiver um recorte no meio das costas, né, no babado, eu vou conseguir um babado com mais curva, né? Então, eu vou fazer 2 babados de 1,45,5 e eles vão unir aqui nessa parte. Então, gente, eu vou mostrar as duas possibilidades para vocês aqui. Espiral e curvas, tá? Eu poderia fazer, então, uma espiral, aqui a opção é espiral. Vou colocar criar moldes e vou colocar a largura do meu babado, que seria essa largura aqui, pela quantidade, né, que a gente acabou de medir, que foi 2,90, 2,91 no caso, né? E eu vou colocar aqui essa quantidade e vou ver como é que vai ficar esse babado, ó. Ele ficou um babado bem grande, até maior que a saia. Então, o que eu posso fazer também? Eu poderia fazer um babado com a metade, 145,5 e ver 145,5 e ver como é que vai ficar. Talvez se eu fizesse uma emenda no meio, ele ficasse bom também, né? Então, aqui, gente, o que acontece? Quando a gente for graduar esse bichinho aqui, ó, eu acho que ele vai ficar muito grande. Então, eu acho que a gente vai optar pela forma aqui, ó, de fazer esse babado metade e fazer um segundo para emendar aqui no meio das costas. Então, metade do babado vai vir babado costas e frente, e depois o outro lado a mesma coisa, tá? Esse babado aqui, gente, ó, se vocês medirem, ele vai ter na parte de dentro aqui, ó, 145,53, que é praticamente o exato que eu preciso para emendar ali na minha saia. E a parte de fora é maior que o que na hora que você costurar essa parte aqui, né, já vai dar essa impressão de babado aqui. Então, eu vou cortar esse babado 2 vezes depois para que a gente consiga fazer essa parte aqui. Aí faltam alguns detalhes, né, como nossa faixa da cintura. Eu vou aumentar, gente, aqui com redefinir perímetro, unidirecional, o cos para largura do tecido. Então, se meu tecido tiver 1,40, eu vou aumentar ele para 1,40. Porque eu vou precisar de uma faixa de um lado, né, maior, para amarrar, para ser o cos. E vou precisar depois, eu vou copiar e vou colar essa faixa de uma faixa menor, que vai ligar nessa lateral aqui da cintura, né? E aí a gente vai conseguir fazer a amarração. Desse lado aqui tem que ter um botãozinho e um caseado para que a gente prenda essa saia, né? Então, esse lado aqui ele vai ser um pouco menor. Vamos deixar ele aqui no redefinir perímetro com uns 70 centímetros. E esse lado também. Para a gente poder, então, amarrar. Esse aqui vai ser o cos que vai prender inteiro e vai sobrar uma ponta. E esse lado aqui vai ser a amarração que vai encaixar aqui para que a gente possa amarrar essa saia. Nós também podemos arredondar esse canto aqui, ó, gente, para fazer um acabamento bonitinho aqui no início. Então, o que eu posso fazer? Eu vou vir aqui no definir curva, vou colocar aqui uns 5 pontos e vou pegar aqui, ó, aqui mais ou menos, e vou vir até aqui. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Ele me colocou alguns pontos ali, né? E eu vou deletar um pouco desses pontos aqui para ele já fazer um arredondadinho para mim. Se não ficar muito bonitinho de cara, vocês podem dar uma consertadinha aqui sem problemas, tá, ó? Então, eu já tenho aqui um canto arredondado, se eu quiser modificar eu consigo. E aí, a gente consegue fazer aí o início desse babado, e ele vai unir aqui nas costas e depois fazer o outro lado, né?
Agora a gente vai nas propriedades. Vocês estão vendo que as cores do meu molde são diferentes? Esse aqui tem uma grade e esse aqui ainda não tem a grade, né? Então, eu vou clicar com o botão direito propriedades, vou vir aqui em cima, ó, no meu molde que tem a graduação, que tá certa já, então esse molde já tem a graduação, e vou vir aqui em aplicar ao modelo, porque ele vai replicar essa grade aqui para nossa espiral que não tinha a graduação ainda. E agora eu vou vir aqui e colocar as quantidades certas, né? Então, esse aqui é o babado, ele é um par, vai ser cortado um par. Essa aqui é a costas, a gente vai tirar o par, vai deixar para cortar uma vez só. O cos, ele vai ser cortado uma vez só. Essa frente aqui, então, gente, ela vai ser cortada um par agora. E esse cos pequeno aqui, essa faixa aqui, vai ser cortada também uma vez só. E aí eu vou dar um ok, e eu já tenho aqui os meus moldes praticamente prontos. Eu vou colocar uma costura, né, nesse nosso babado aqui. Então, eu vou selecionar ele todo e colocar a costura de 1 centímetro aqui, ó. Gosto de manter a base, né, para visualizar o que está acontecendo. E aí, a gente já tem o nosso molde de saia pariô pronto. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esquece de deixar um like, se inscrever aqui no canal para receber muito mais conteúdo de modelagem digital. Muito obrigada e até o próximo vídeo.